Vamos para o próximo. Então, a gente, percebida esta questão que eu mencionei no vídeo anterior, né, vamos para o próximo passo. Aí, passado aquele podcast, algum tempo depois começou a surgir muitos vídeos das mais diversas fontes na internet, dos mais diversos youtubers, vídeos a respeito da manipulação da realidade, da possibilidade da manipulação da realidade. Interessante isso, né? Bem interessante. Quando eu me doei aquela exposição arriscada, porque eu não tinha experiência naquele podcast, quando eu me doei aquele risco de exposição, era algo que eu estava trazendo como sem referências naquela época a respeito daquele assunto, né? Mas agora, nos dias de hoje, tem muito, nossa, mas me chama a atenção também. Tem muita coisa a esse respeito, muita gente falando sobre a manipulação da realidade, tá? Quando eu passei por aquelas experiências e comento no podcast, né, uma frase bem interessante: aquilo que eu não penso não acontece. Aquilo que eu não cultuo em minha mente, culto, né? Aquilo que eu não cultuo em minha mente não se torna realidade, né? E ainda naquele podcast a gente, que eu vou deixar o link aí na descrição, a gente disserta mais, a gente debate mais sobre as diversas possibilidades a respeito desta questão, né? Da importância daquilo que você se foca em sua mente, porque você pode trazer para a sua realidade, né? E isto, meus queridos irmãos e amigos de viagem, tem se provado na minha vida depois que eu tomei ciência dessa questão, né? É interessante assistir o vídeo, né, que eu falo, certo, o quanto de mal eu fiz a mim mesmo, né? Porque as preocupações, aqueles fantasmas que nos aterrorizam, eles habitam em nossa mente e a gente fica ruminando aquilo, né? A gente fica e pensa, fica aborrecido, passa o dia com aquela preocupação, né? Tomando conta da nossa mente, né? E eu pratiquei isso muito ao longo da minha vida, muito. E eu fazia, e eu não tinha ideia da dimensão do mal que eu fazia a mim mesmo, porque além de eu me torturar com situações, pessoas que com possibilidades de coisas ruins que poderiam ocorrer, além de me antecipar, eu ainda contribuía para que elas de fato viessem a tomar vida em minha vida, né? É muito importante que você entenda isto como uma verdade. Isto é fato. Essas questões, quando você fica mentalizando, né, o bem para a sua vida, mas grande parte do tempo as nossas preocupações, nossos aborrecimentos são aquilo que podem nos fazer mal, né? Aquilo que podem atrasar as nossas vidas, né?
E quando a gente passa a mentalizar essas questões, nós, de alguma forma, no universo, como a física quântica vem mencionando, como eu mencionei no podcast e estou agora reafirmando com vocês, estas questões, elas tomam vida, elas tomam forma, elas passam a existir em nossa realidade. Então, você entendeu agora por que eu mencionei que eu me fiz muito mal? Porque eu fazia muito isso. Fazia muito isso. Vou dar um exemplo. Tinha uma pessoa, minha mãe era perversa, era uma pessoa maravilhosa quando estava bem. Infelizmente, grande parte do tempo dela ela não estava bem. E quando ela não estava bem, ela não permitia que ninguém tivesse, os filhos, principalmente eu, que era o filho mais velho, que eu não tivesse alegria se ela não estivesse alegre. Se ela estivesse em profunda infelicidade, ela queria que eu estivesse ao lado dela, compartilhando daquele momento. Então ela tinha raiva quando ela imaginava, depois que eu casei, que eu estava bem enquanto ela padecia em sofrimento. Então ela fazia de tudo para me prejudicar. E aí vou dar o exemplo agora explicado essa parte. Aí teve um dia em minha casa, veja como eu vou dar um exemplo muito prático desta questão de mentalizar aquilo que pode não me fazer bem acontecer, as ditas preocupações que antecedem aquilo, possibilidades, né? Eu estava em minha casa, era um apartamento, e eu comecei, eu acho que veio uma sensação ruim, e essa sensação ruim eu entendo hoje que já era consequência daquela ruminação mental que eu fazia sobre aquilo que poderia acontecer de ruim, né? E aí eu estava com esse sentimento ruim e minha mãe, ela trazia uma carga muito negativa, sabe? Ela vinha babando de ódio, né? Então eu em casa eu peguei um pedaço de guardanapo, né? Amassei, molhei um pouquinho, amassei ele bem, fui até a porta principal do apartamento, né? E tinha um olho mágico. Daí eu senti, olha que louco, eu senti de fechar o olho mágico com aquele papelzinho para ninguém olhar para dentro. Quando eu estava ali colocando o papel, né, o elevador, quando ele chegava no andar, ele fazia um barulho de porta abrindo. Ele primeiro abria a porta interna, que dava acesso àquela porta que abre para fora no corredor do elevador, né? Então tinha uma porta interna e a porta do elevador. Aí eu colocando o papelzinho ali no olho mágico, para que ninguém olhasse, eu estava sentindo que eu não queria atender, eu ia dar uma que não tinha ninguém em casa, e eu não ia atender, tinha algo de ruim vindo, né? E aí eu colocando o papelzinho, eu ouvi a porta que o elevador chegou no meu andar, a porta interna do elevador se abriu, e a porta de madeira, né, a porta que dava acesso ao corredor, abriu, e eu colocando o papelzinho, o que eu vejo? Sai minha mãe, sai não sei o que, sai não sei o que, né, e toca a minha campainha. Vocês vejam? E ela trouxe o inferno, né? Então vocês vejam como é isso que eu quero dizer. Foi um exemplo bom de que como nós podemos materializar aquilo que nos amedronta, né? Então é muito importante você policiar os seus pensamentos, vigiar, certo? Como um vigia que está sempre de prontidão para que nenhum meliante pule para dentro, para que nenhum meliante ameace abrir a porta do seu estabelecimento mental, né?
Então você tem que fazer uma vigília. Em outras palavras, é dar educação existencial à sua mente, ao seu eu, dar limites, estabelecer limites. Certa vez eu conheci uma pessoa extremamente, uma pessoa iluminada, né? E ela me falou, nós estávamos conversando, né? E como ele era dado a essas questões mais psicológicas, né? Ele era um profissional da área, autodidata, né? Aí ele me falou: Eduardo, pratique isso que eu vou te dizer. Eu compartilho com vocês porque funciona. Pratique. Quando vier o pensamento, esses que a gente está falando, de receios, medos, preocupações, ansiedades, fantasmas e tudo mais, né? Esses pensamentos que não são saudáveis à sua existência. Tem essa questão também, tá? Não faz bem à sua saúde. Esses pensamentos não são produtivos, esses pensamentos não te elevam, esses pensamentos eles não somam em nada na sua vida. Tá? Preocupações devem existir, mas preocupações no seguinte sentido: você se doa à preocupação, observa bem a questão, esmiuça a questão. Você reserve um momento em sua vida para fazer isso. Tem essa merda que está me enchendo o saco. Põe todas as perspectivas a respeito desta merda na mesa, né? Detalhe toda a questão, faça um mapa, faça uma foto panorâmica, né? E o que tiver de ser feito, faça. O que puder ser alterado, altere. O que puder, o que houver de possibilidade que dependa de uma ação sua, proceda. Uma vez que não há mais o que há de ser feito, o que possa ser feito a respeito, encerre a questão. Daí você vem para essa etapa que a gente estava falando. Tá? Aí você, quando te vier o pensamento, eu não quero pensar nisso. E muda o foco. Na hora, fecha essa porta. Eu não quero pensar nisso. Eu comecei a praticar, né? No início, eu comento em outros vídeos, no início, até nesse momento, eu não quero pensar nisso. Eu pegava qualquer coisa para me distrair, a correntinha, olha, material que é feito, sabe? Aí eu vou desviando o pensamento, né? O maçarico tem gás, sabe? E você vai desviando, né? No início, eu me atinha até mesmo as moscas. Eu olhava a mosca, olha a mosca, né? A formiga, sabe? O cordão, qualquer coisa, por mais insignificante que possa ser, você desvia o foco da sua mente para aquela questão e se atenha a ela, tá? Que depois você logo vai se distrair e vai seguir, tá? É como aquele pensamento para dormir, sabe? De repente você encontra um pensamento mais sereno, mais tranquilo e você dorme, né? E nessa questão você se atém a um pensamento que não traz nenhuma carga emocional com ele, né? Certa correntinha, não tem carga emocional nenhuma. Aí como se fosse dormir, tá? Como se fosse essa questão de você mudar a sua vibração, né, existencial, aquilo fica para trás, tá? Né? E, sabe, sem que você precise seguir fazendo algum esforço, né? É como sono, tá? De repente você dorme e não precisou fazer esforço para dormir, né? Você só se ateve a um pensamento que não tem carga emocional e aí você dorme, né?
E essa questão é a mesma coisa. Quando você desvia o seu foco para outra questão que não traz carga emocional e você se mantém focado nele, certo? Como se fosse passar para um estado de sono, né? Você passa para um outro momento onde aquilo vai ficando para trás. Tá? E aí eu digo para vocês, prestem atenção. Né? Isso não é difícil, não é difícil. Olha, acredite, nunca nessa vida eu conheci alguém tão ferrado quanto eu a teimosia mental. Tá? Porque eu me agarrava às questões, eu ficava o dia inteiro, eu ia ter uma entrevista de emprego, perdi o sono, aquela ansiedade, amanhã, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, eu preciso muito desse emprego para me livrar da minha mãe, para poder ter minha independência, minha liberdade, eu preciso, e aí eu ficava nesse drama, nessa agonia, né? E perdi o sono, e ia ter entrevista no dia seguinte, e de madrugada eu estou andando para lá e para cá, sabe, porque eu não consigo dormir. Eu sofri por muito tempo assim, né? E eu digo para você hoje, faça, eu não quero pensar nisso, desvie seu foco, tá? Desvie a atenção, você vai fazendo isso no início e comigo, aí vem a luz de esperança a todos vocês. Porque o meu caso era como se diz, catatônico, era terrível. Né? Então, se o seu caso não é tão assim, para parar de pensar naquilo que te aborrece, né? Não é tão terrível como era para mim, então para você vai ser mais fácil do que foi para mim. E para mim foi fácil. Né? No início eu confesso que eu estava até meio descrente, mas depois a coisa foi tomando forma e não precisava mais. Só às vezes hoje não precisa nem eu fazer esse comando. Você tem que fazer no início, você tem que dar essa ordem de forma autoritária, um comando ao seu cérebro, à sua mente. Eu não quero pensar nisso. E aí você vai dando esse comando, tá? Né? Hoje, para mim aconteceu muito rápido. Parece que o seu eu existencial, né, ele agradece e ele te ajuda nesse sentido. Tá? Então você vai conseguir fazer com que essas questões não fiquem habitando a sua mente. Né? E olha, gente, certo? Vamos supor que não haja mais nenhuma vantagem. Só de você, certo, educar a sua mente e ir transformando a sua mente num local agradável de se habitar, né? A gente vive, a gente habita, né? Só de você ir tornando esse ambiente um local agradável, você já é um grande passo na sua existência. Tornar a sua mente um local de serenidade e paz. Mas ainda tem uma vantagem inimaginável. Né? Acredite, é verdade. Você não torna essas questões realidades. Né? O que eu quero dizer é que se eu não estivesse naquele dia lá no apartamento que eu contei agora há pouco, se eu não estivesse, se eu tivesse essa doutrina não tem nada a ver com religião, sabe? Não é uma doutrina, essa educação, essa postura ética, porque é uma questão de ética com você mesmo. Se eu tivesse essa postura e eu não tivesse passado amanhã naquele dia, né, se eu não tivesse amassando um pedacinho de papel, se eu não tivesse indo até a porta, se eu não tivesse fechando, não ia sair ninguém daquele elevador. Você está entendendo? É fato. Eu tenho praticado isso na minha vida. Lembra do quadro? Se eu não tivesse parado para observar aquele quadro, ele não ia aparecer dias depois.
acredite, eu não sei explicar, gente, né? Mas eu venho, hoje na internet tem muita gente já falando sobre isso, a manipulação da realidade. E eu estou confessando a vocês que se a gente não ficar mentalizando, nós não damos vida, e esses momentos, essas questões, esses medos, esses traumas, esses anseios, esse turbilhão de coisas que nos aborrecem, elas não vão existir em sua vida. Você não vai acreditar, você não está acreditando, eu sei. Eu também não iria acreditar se eu não tivesse vivendo essa questão, né? E nos dias de hoje, eu venho vivendo, sabe, já é muito fácil para mim, né? Parece uma porta. Quando, dentro da minha mente, parece que são milhares de portas, né? Certo? Quando uma porta começa a se abrir de um pensamento que eu não quero, sabe? Às vezes ela até abre um pouco. Aí eu penso, por que eu estou pensando? Por que eu estou doando meu tempo para isso? E fecho a porta, né? Então parecem portas, sabe? Porque às vezes, sabe aquelas portas de pipi-rum, de banheiro que tem a plaquinha, né? Às vezes parece que eu só vejo a placa do que tem dentro, sabe? Aí eu já nem abro, né? Nem deixo que se abra, né? E isso tem funcionado muito bem comigo. E só isso, só essa questão, para uma questão existencial, para uma realidade existencial, já ajuda em muito, já é de suma importância. É educação mental, é educação existencial, é uma postura ética com você. Ética. Por que ética? Poxa, eu não vou ficar me sacaneando, eu não vou ficar deixando que habite em minha mente coisas que eu não posso fazer nada, que não há o que seja alterado, que, sabe, isso funciona com traumas também, por exemplo, né? Ai, que meu pai, ai, que minha mãe, ai, que na escola, ai, que no sabe, traumas, né? Sabe, eu vou ficar pensando nisso, que não me ajuda, não me contribui. É ético eu tomar uma atitude e varrer essa sujeira para fora de casa, varrer essa imundície para fora do meu eu, da minha consciência, né? Então é por isso que eu digo que é ético, é uma postura ética com você mesmo. Para que você vai ficar se sacaneando, se sabotando, né? Porque você vai ficar aborrecido, vai ficar cansado, certo? Vai ficar, né? Então só esse aspecto já é de profunda positividade com você mesmo, né? E eu experimente que eu estou te falando que ainda vai ter um valor agregado, ainda tem mais um complemento de profunda relevância que você vai perceber depois. Então você não precisa fazer isso só porque eu estou falando que a realidade não vai, estas realidades, né, que nos assombram não vão se concretizar e não vão existir, né? Isso é questão de fé, não sei o que, tá bom. Então você não precisa acreditar nisso. Mas comece a fazer essa postura ética, nessa conduta, né, de ser ético, de ser bom com você mesmo, né, essa postura de autoajuda, de estabelecer limites, de estabelecer regras, de estabelecer uma educação. Cala a boca, moleque! Fecha essa boca! Não quero que você abra a boca para falar isso. E fecha a porta da sua mente para aquilo que, sabe? Então você faça isso, né? Faça essa reeducação existencial e depois você, mesmo que você não acredite na segunda fase, eu tenho certeza que você vai, em algum tempo, perceber essa questão, né? Pô, aquele cara que me perturbava, depois que eu parei de falar dele, nunca mais vi ele.
aquela pessoa que ficava me ligando para encher o saco, depois que eu parei de pensar nele, ele nunca mais me ligou. Né? E é assim com tudo, é assim com tudo, com tudo, né? Sabe? Então, não pense, né, naquilo que te aborrece. Pense uma vez, o que eu posso fazer? Se puder fazer algo para amenizar, para solucionar, faça. Faça! Ah, eu tenho vergonha. Eu não vou pedir desculpa porque eu tenho vergonha. Ah, eu não gosto de pedir desculpa. Faça! Se for correto, certo, se é uma obrigação existencial, se é uma obrigação com a honra, se é uma obrigação de qualquer ser humano decente, faça! Né? E uma vez feito o que havia de possível de ser feito, encerre a questão. Né? Porque essas questões, uma vez fechada a porta, elas não vão existir em sua realidade. Elas vão desaparecer, elas vão sumir. Tá? E agora vamos dar mais um passo. Pense, olha, isto que eu mencionei agora com vocês, a questão de reeducação mental do eu existencial, estabelecendo limites, estabelecendo foco, né, vai trazer uma serenidade existencial. Problema, você não imagina. Eu estou falando essas coisas com vocês, mas você não imagina como eu tenho problema. Eu não tenho para quem pedir socorro nessa vida. Não tenho ninguém para me ajudar. Eu preciso trabalhar e o meu ofício está muito difícil para ganhar dinheiro, para pagar as contas, né? Tá muito. Eu tenho uma filha pequena, já criei uma filha já, a mais velha, já tá andando, né, com as próprias pernas. E eu tenho uma pequena que ainda depende de mim, que eu percebo tantos fatores a serem suplantados, vencidos, a minha idade, né, que vem jogando contra. Eu tenho dois problemas, tenho um marca-passo, meu coração de vez em quando sai do... Tenho um outro problema de saúde, sabe? Eu estou comentando essas coisas particulares e pessoais com vocês para que vocês percebam que quando eu estou dando diretrizes para se viver de forma tranquila, serena, não é porque eu estou com a vida na sombra, não. O pau aqui está comendo e está feio, sabe? Está feio o negócio. Mas eu vou dentro dessas perspectivas que eu mencionei com vocês agora, né? Estabelecendo limites, estabelecendo focos, né? E eu tenho tanta porta que eu não quero abrir, isso é legal que eu vou falar para vocês. Tem tantas portas que eu não quero abrir que fica difícil ter o que pensar. Aí eu me atenho às questões que não têm cargas emocionais nelas, né? E a minha mente até segue um mar da tranquilidade, sabe? Né? Um certo silêncio, né? Porque não tem problemas? Vocês não fazem ideia, né? Buchas existenciais, traumas, eu tenho de tudo. Vai ver os meus outros vídeos lá que eu conto muito da minha história, né? Eu escrevi um livro também que eu conto uma parte da minha história, mas foi para ajudar os outros, nunca foi para me desabafar, nunca foi para eu preciso falar com o mundo como eu sou, nada disso, né? Foi só com a intenção de ajudar o próximo, como esse vídeo aqui, tá? Então, tenham certeza disso, mais uma certeza que eu quero que vocês tenham, que quem está falando com vocês, que é possível o mar da tranquilidade na sua mente, né? Saber o controle, isso eu quero pensar, isso eu não quero, tudo isso que eu estou falando com vocês é possível a qualquer um, por mais difícil que seja o momento,
tá? Tenho certeza. Se você duvidar dessa verdade que estou te falando, vai ver meus outros vídeos que eu falo muito do que eu já passei, né? E passo ainda, tá? Né? Tem um vídeo que fala quando a fé surpreende, né? Que eu gravei, sabe? Eu falando como a fé me surpreende, sendo que eu tenho uma vida tão punk. Vai ver o vídeo, que eu conto lá o que é, né? Passando momentos tão horríveis, eu ainda estou falando para o outro, olha, ô Beltrano, tenha fé, confie em Deus. Né? Então, ainda que o momento, né, os traumas, os problemas, as dívidas, a bucha, né? Muitos de nós vamos pela vida justificando o que os religiosos falam. A vida é um local de expiação, né, de penitência e sofrimento. A gente vai justificando essa frase, né, da religião. É verdade, é verdade. Expiação, é isso mesmo, é verdade. Caiu um dente aqui, eu não consigo pôr ele de volta, meu. Tá bucha, uma bucha, meu. Mas ainda assim, tudo que eu estou falando para vocês é possível, tá? Então, deem um pontapé inicial e comecem. Para minha surpresa, juro, para minha surpresa, eu não acreditei, eu consegui fazer isso, controlar os meus pensamentos. Foi surpresa para mim, né? Isso me faz muito bem. Isso me dá condições de sair para trabalhar todos os dias. Isso me dá condições de seguir com certa simpatia, com certo sorriso, com certa esperança. Aí eu tento fazer com que floresça algumas coisas boas, de sentimentos que me motivem a seguir, né? Mesmo que não haja nada para que eu possa pensar, certo? Que seja que nem os cachorros de corrida, que vai um coelho pendurado numa vara e eles vão correndo atrás, né? Mesmo que eu não tenha nada para que eu possa pensar que funcione como um objetivo a se alcançar, né? Porque está tudo tão difícil, ainda assim eu consigo seguir com cabeça erguida, com pulso firme, né? Ainda em condições de gravar um vídeo para ajudar outro, e a mesma disposição que eu estou tendo para gravar esse vídeo em proveito do próximo, eu também tenho para conversar com alguém que esteja com alguma dificuldade, que esteja com alguma necessidade, né? Certo? Então faz muito bem, nos ajuda em muito a seguir por esse caminho de expiação. Nos ajuda muito a seguir por esse caminho com alguma dignidade existencial e alguma serenidade, né? Vamos para o próximo agora, passo, que também é bem interessante. Seguindo no tema desse vídeo, não existir. Vamos lá.